Uma boa noite a todos. Hoje, 28 de agosto de 2023, daremos início à 24ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Vereador Dito Castro. Presente. Vereador Fábio Tatu. Presente. Vereador Chiquinho do Serrote. Vereador Gerson. Presente. Vereador Heitor. Presente. Vereadora doutora Inês. Presente. Vereador Beto. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador Professor Aquino. Presente. Vereador Capitão Renato. Presente. Vereadora Sandra Kennedy. Presente. Presente. Vereador Vander Lopes. Presente. Vereador Chavico. Pronto. Havendo um número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do executivo. Do executivo, não há. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Moções. Moção 48/2023 da vereadora Inês Satio Kuyama Kawamoto, doutora Inês. Moção de aplauso a todos os atletas registrenses que participaram do 25º Jogos da Melhor Idade, 8ª Região Sorocaba, realizados entre os dias 8 e 16 de agosto de 2023, nas modalidades de atletismo, damas, natação, tênis de mesa, vôlei adaptado e xadrez. Moção 49/2023 do vereador Chavico, moção de aplauso nas pessoas dos ilustríssimos senhores doutora Ivanise Ribeiro Moraes, doutor Jorge Eduardo Cardoso Moraes e doutor Renato Cardoso Moraes, por representar os demais companheiros pela passagem do Dia dos Advogados, ocorrido no último dia 11 de agosto, que foi comemorado o Dia dos Advogados em todo o Brasil. Indicações. Da indicação 863/23, a indicação 885/23 encontram-se no portal da Câmara para a consulta da população. Moções de aplauso 48/2023, de autoria da doutora Inês. Moção 49/2023, de autoria do vereador Chavico, encaminho para a ordem do dia. Indicações 863/2023 a 885/2023 no portal da Câmara para todos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Diversos. Ofício número 2183, de autoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da sentença proferida nos autos do processo 299-989-21-3, os quais tratam das contas anuais de 2021 da Organização Municipal de Seguridade Social, OMSS, de registro. Vou ler isso aí também? Não pode ler? Recebemos mais um expediente diverso. A Câmara Municipal de Registro, ofício número 252/2023. A empresa Estrela Turismo, Transporte e Locação Eireli, tendo tido conhecimento recentemente, em 21/8/23, acerca de documentação solicitada
através do ofício 25223 da Câmara Municipal de Registro, informa que, para conhecimento dessa Casa, nesta data foi apresentado o pedido de 10 dias de prazo a contar da ciência do respectivo ofício para a juntada de informações e documentos necessários que comporão a manifestação dessa contratada. Informamos ainda que, ao consultar a Secretaria de Educação na pessoa de seu secretário, Sr. Luciano, o mesmo nos informou não ter conhecimento de nenhuma reclamação formal sobre a apresentação do transporte escolar, fato este que foi veementemente confirmado pelo vereador Vander Lopes em seu pronunciamento. Sendo assim, solicitamos ao nobre vereador a identificação dos reclamantes, bem como quais os motivos desta. Desde já colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida. Ofícios à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa e posterior arquivo. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Deliberações para a ordem do dia. Projeto de Lei 2064/2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Moção de aplauso 4823, de autoria da senhora vereadora Inês Satio Koyama Kawamoto, doutora Inês, a todos os atletas registrenses que participaram do 25º Jogo da Melhor Idade, da 8ª Região de Sorocaba, realizados entre os dias 8 e 16 de agosto de 2023, na modalidade de atletismo, damas, natação, tênis de mesa, vôlei adaptado e xadrez. Moção de aplauso 4923, nas pessoas dos ilustríssimos senhores doutora Ivanise Ribeiro Moraes, doutor Jorge Eduardo Cardoso Moraes e doutor Renato Cardoso Moraes, por representar os demais companheiros pela passagem do Dia dos Advogados, ocorrido no último dia 11 de agosto, que foi comemorado o Dia dos Advogados em todo o Brasil. Projeto 2064/2023 e moções 48 e 49/2023 encaminho para a ordem do dia. Hoje temos uma inscrição prévia para o uso da tribuna livre, a senhora Dariene Jaqueline Rodrigues, que tratará do assunto Grupo de Apoio ao Autista. Eu gostaria de pedir que o vereador José Lopes pudesse receber a senhorita. Boa noite, Dariene. Antes de passar a palavra, gostaria de ler o artigo 293, no seu parágrafo 4º e 6º, do nosso regimento interno, que reza o seguinte. 4º, cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados a partes. 6º, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, você tem 10 minutos. Boa noite a todos. Hoje estou aqui para representar as mães e pais de autistas. Me chamo Dariene, tenho um filho autista maravilhoso, que é o Samuel. Hoje ele tem 4 anos e 6 meses de idade. Aos 2 anos, ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Há 2 anos e meio, o meu filho está na fila de espera para ser aguardado por uma vaga, para ser acompanhado por fono e por psicólogo. Creio que aqui todo mundo saiba quanto é importante uma criança ser diagnosticada cedo. A primeira condição para que a gente possa dar acesso a essa criança autista aos tratamentos a que ele tem direito. E negar o diagnóstico de autista é negar acesso a esses direitos. O tratamento é uma educação que precisa ser especializada. O quanto antes essa criança for laudada e tratada com o tratamento correto, mais evolução essa criança terá. Em alguns casos, essa criança chega até a receber alta. Infelizmente, aqui na nossa cidade,
falta muitos especialistas, né? Como neuro, psicólogo, fonoaudiólogo, professor auxiliar, entre outros. Os especialistas que têm como fono e psicólogo aqui em registro, eles não aguentam a demanda. Por isso, muitas das crianças passam anos na fila de espera, como é o caso do meu filho. Muitas crianças estão tendo dificuldades de se socializar, mas a dificuldade maior em algumas partes, né, é a emoção, a seletividade alimentar, entre outras. Nós, famílias, estamos sofrendo e gritando por ajuda. Quero também enfatizar aqui a forma com que essas mães, pais, estão sendo tratados ao irem procurar por um tratamento para seu filho. Receber um diagnóstico do autismo de um filho não é nada fácil. Ninguém em sã consciência planejou ter um filho com autismo. Tanto é que os terapeutas definem o período de descoberta do autismo como um período de luto, onde o filho planejado morre e a família recebe um filho diferente, longe daquilo que se esperava e se imaginava. Você não faz ideia de como agir, do que fazer para ajudar seu filho. A única coisa que os médicos te orientam é que você tem que correr contra o tempo. Afinal, intervenção precoce é fundamental para o melhor desenvolvimento do seu filho. Quando uma mãe ou um pai procura um órgão público a fim de conseguir um tratamento para o seu filho, esse pai e essa mãe, eles não estão indo lá somente atrás de um tratamento. Eles estão indo também atrás de um consolo, né? Estão indo atrás de um conforto, de um apoio, de um amparo. E um problema aqui na cidade de Registro, né, é que esses pais, quando eles vão à procura desse órgão público, não é isso que eles recebem, né? Infelizmente, eu tenho muitos casos das mães no grupo, né, que elas, não só mães, pais também, que estão sendo maltratados, né, estão sendo tratados com ignorância, arrogância e soberba por esses funcionários. É inaceitável que um pai ou uma mãe que vai atrás de um tratamento para o seu filho, a qual é o direito dele previsto em lei, seja maltratado. As nossas dificuldades em ter um filho autista, as nossas lutas, não são por conta do autismo, e sim pela falta de empatia, pela ignorância e pela falta de atendimento. Nós pais estamos lutando por nossos filhos para que eles tenham um tratamento digno, tenham um tratamento que é direito deles. Isso não é um favor, isso é um direito. Estamos aqui para saber de vocês, senhores vereadores, o que vocês podem fazer pelos nossos filhos, né? O que nós, pais, podemos fazer para ajudar vocês. Não estamos aqui para brigar, muito pelo contrário, estamos aqui para ajudar, para somar. Nossos filhos terem o direito de serem acompanhados por um neuro, uma fono, uma psicóloga, uma TO ou um tutor. E que todos os direitos previstos em lei não fiquem somente no papel. Eles têm direito à inclusão nas escolas ou em qualquer outro lugar. Queremos saber de vocês o que vocês têm a nos oferecer a curto, a médio e a longo prazo. Sei que não somos as primeiras mães a virem aqui exigir direitos e respeitos, mas espero que sejamos as últimas e que essa falta de empatia e falta de respeito e falta de humanidade tem que acabar. É isso, muito obrigada. A gente agradece esse espaço aqui para essas discussões, e é um tema que há muito tempo a gente se discute aqui na Câmara, e parabéns por você ter vindo aqui e explanar todas as dificuldades que vocês têm. Como você diz, é um direito do filho de vocês, um direito que só a palavra direito não é o que a gente quer. A gente quer que, de fato, eles tenham o espaço deles. Obrigado, tá? Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna, a nova vereadora, doutora Inês. Com a palavra, a excelentíssima vereadora, doutora Inês. Não vou olhar. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa, em nome do presidente, Heitor, primeiro secretário, capitão Renato,
segundo o secretário, o vereador Chavico, demais vereadores e o público que nos assiste. Falar da questão do autismo, a Câmara já tem discutido esse tema várias vezes, tivemos vários projetos aprovados, tivemos uma reunião com todos os vereadores, junto ao gabinete do prefeito, mas parece que nada sensibiliza. É um absurdo, é um absurdo. Numa época que nós temos já bastante conhecimento sobre as consequências das crianças que não recebem o tratamento adequado no momento certo, é um absurdo realmente não haver sensibilização por parte do prefeito. Uma parte, doutora Inês. Geral, Queria também aproveitar esse momento para deixar claro também nossa opinião, né? É uma luta dessa casa aqui já faz um tempo. E assim, o que você falou ali é muito importante, né? E é uma das lutas nossas aqui, que eu tentei ano passado, ano retrasado. Eu não acredito na inclusão se não tiver os 3 pilares. Quanto à educação, à saúde e assistência social não trabalharem junto, não existe inclusão. Não tem como ter inclusão. Um depende do outro. Então, quanto não tiver, sabe, essa sensibilidade, sabe, de trabalhar, como você falou, né? Não é só cuidar da criança, é cuidar da família, né? A gente sabe como a gente fica vulnerável nesse momento, né? Então, tem que ter esses 3 pilares. Obrigado, doutora Inês. Estive conversando, inclusive hoje, coincidentemente, com o prefeito, e falei exatamente dessa questão, porque eu tenho um neto autista. E eu sei o quanto isso dói. Eu sei o quanto meu filho e minha nora correm atrás, né, de recuperar o tempo perdido, porque eles fizeram o diagnóstico também com 1 ano, né? Então eu falei, prefeito, pelo amor de Deus, será que, com tudo que nós já conversamos, vereadores, né, sensibilizamos a respeito da questão do autismo, ainda não deu para entender que nós precisamos, né, do conjunto de ações da saúde, da educação, do social? Fiz um apelo a ele, porque, meu Deus, todas as mães que estão aí, eu imagino o sofrimento de vocês. Saber que cada dia que passa e que não foi bem atendido por o pouco profissional que tem aí, não é? Não tem sensibilidade para isso. O quanto isso dói. Então, estou aqui para somar com vocês. Teremos audiência, né, vereador Tatu, vereador Vander, pela nossa comissão, já foi apresentada e aprovada, vai ser dia 14 de setembro. Vamos fazer um movimento forte, gente. Precisamos pressionar, precisamos falar, precisamos gritar para a sociedade, para que, de repente, o prefeito se sensibilize, gente. Precisamos de mais profissionais. Não vai falir a prefeitura, gente, contratar fonoaudiólogos, né? Contratar mais psicólogos. Não são profissionais que são absurdamente caros, não são, né? Pedagogos especializados, fonoaudiólogos, o médico mesmo, psiquiatra, que venha, não precisa estar 20 horas por semana, um médico especializado para fazer o diagnóstico. Precisa vir algumas horas no mês, gente, para diagnosticar aquela criança que já vai sendo encaminhada com a suspeita do autismo. Então, gente, vamos fazer aqui um movimento forte, todo mundo, porque não é possível, já se passaram 2 anos do mandato, nós estivemos lá, todos os vereadores, fizemos um movimento até junto à faculdade, né, para que a gente pudesse, de repente, criar, né, um núcleo para tratar, né, da criança autista. Mas, infelizmente, não andou, né? Então, nós precisamos que a prefeitura, que o prefeito, que há um educador...
Mas a senhora como profissional da saúde experiente, a senhora acha que o problema está na decisão do prefeito ou na Secretaria de Saúde? A decisão é do prefeito. Quem contrata é o prefeito. E quem diz o que eu quero para o meu município é o prefeito. Prefeito. É o prefeito, gente. O prefeito tem que dizer, eu quero tratar o autista. Eu quero ajudar o autista. É isso que ele precisa. Essa decisão. Conversei com ele hoje, às 6 horas da tarde, e conversamos sobre esse assunto. Parece que ele entende. Porque as mães acho que estiveram lá antes, não foi? Vocês estiveram, prefeito? Tiveram, né? Então, parece que ele entendeu Obrigado. que deve fazer alguma coisa. Então, prefeito, por favor. Professor Djalma, por favor. O senhor é um professor também. Por favor, conhece essa situação. Talvez a sua época em que foi professor, o autismo ainda não era tão intenso, mas agora, cada dia mais, nós temos mais crianças autistas diagnosticadas. E eu sei o que é isso. A criança tem alimentação seletiva, a criança é irritada, é nervosa, por qualquer coisa ela chora, ela tem crise convulsiva. Gente, doutora, uma faço parte, apelo aqui. só para não perder o fio da meada. A senhora falou de barato. Hoje estava com a presidente, a vice-presidente da AMAR. A gente fez uma conta rápida. Eles têm uma parceria com um neuropediatra renomado, experiente, e ele cobra R$ 250 a consulta para a AMAR. Tem a proposta dele e ele consegue atender, registro, 10 consultas por semana. A R$ 250 são R$ 2.500 por semana, R$ 10.000 por mês, sem encargos trabalhistas, sem ter que pagar outras burocracias, R$ 10.000 por 40 consultas mensais. Pois é. Se a senhora colocar, a senhora sabe disso, colocar outros 10.000, que é nada, 20.000, você consegue contratar pelo menos mais outros 3 profissionais, 4 profissionais. Um fono, um terapeuta ocupacional e um psicólogo. São alternativas viáveis. E vou falar depois também na minha fala, mas o que ela perguntou, a mãe perguntou, curto prazo. É isso, só que é o que a doutora falou. Quem tem a caneta, no final das contas, quem manda é o prefeito. Claro. Pode dar toda a sugestão. Se ele não bater a mão lá e falar que ele vai fazer, nenhuma outra pessoa consegue fazer. E nós já temos entidades sociais que trabalham com isso na nossa cidade. Então, fazer o convênio, não é? Exatamente. Fortalecer a AMAR, que vem aí lutando há muito tempo, né? Então, vamos nessa luta, vamos nos unir, fazer um grande movimento, porque só dessa forma, temos que fazer barulho, entendeu? Porque não dá para ir mansinho, não dá para ir, porque já, desde o começo desse mandato, muitos vereadores já, né, levaram esse assunto ao prefeito, nada. Então, eu quero aqui pedir ao professor Djalma, que está nos ouvindo, ao líder do prefeito, vereador, para que priorize, é urgente. Gostaria também de falar um pouco e rapidamente sobre a questão do nosso trabalho, nosso grupo de trabalho em defesa da Sabesp, né? Foi constituído na semana passada um grupo de assuntos relevantes, onde eu faço parte, o vereador Chavico, vereador Tatu, vereador Vander e a vereadora Sandra, né? Já sabendo disso, foi protocolado nesta casa uma data para um pedido para audiência pública para, acho que 5 de outubro, pelo sindicato dos sabespianos, onde poderemos discutir de forma mais ampliada essa questão da privatização da Sabesp. Tivemos também a visita em uma entrevista, quem me mandou o vídeo foi o vereador Chavico, para que a gente pudesse divulgar mais a respeito
da fala do engenheiro Amaury Polak, que mestre em planejamento e gestão, representando a Sabesp, fez uma entrevista na rádio AM 99, né? 99, isso. E trouxe o esclarecimento rápido a respeito do grande prejuízo que será a privatização. Não tem razão para que isso ocorra. Então, para que mais pessoas se conscientizem, para que os deputados também se conscientizem disso. Mais um minuto, por favor. As câmaras de vereadores também se conscientizem, a população também, que abracem esse movimento. Então, precisamos trazer a realidade disso. Nós temos aí o Rio de Janeiro, que já está arrependido por ter privatizado, né? Está sendo muito caro a tarifa lá. A tarifa social, né, que todos lutaram, lá no Rio de Janeiro a tarifa social é 70% mais cara do que a tarifa social da Sabesp em São Paulo, né? E muitos países já estão arrependidos também, cidades como Berlim, na Alemanha, Turim, na Itália, Atlanta, nos Estados Unidos, Buenos Aires, todos que privatizaram já estão arrependidos e voltando ao sistema anterior, né? Através de autarquia, onde o Estado pode apoiar, porque o saneamento é saúde, gente. Então, precisa ter a mão do governo junto para que possa investir, para que aqueles que realmente não podem ter acesso possam conseguir. Então, continuamos nesse movimento, né? Toda a Câmara estará aí para ajudar a divulgar esse trabalho e a defesa da Sabesp. Boa noite, muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, presidente Heitor, a quem eu cumprimento toda a mesa diretora. Cumprimento meus colegas vereadores, vereadora, e cumprimento todas as mães e pais e amigos dos autistas que estão aqui, em nome da Dariene, que eu acho que fez uma fala muito importante, que traz uma centralidade, além dos problemas que infelizmente a gente conhece, mas por uma palavra central. Nós viemos aqui para ajudar vocês, para se somar conosco. Portanto, nos chamando, enquanto Câmara, enquanto Poder Legislativo, a responsabilidade que temos, que vimos cumprindo, vimos lutando, cada um no seu espaço, os que são líderes do governo, os que são próximos, os que não são, enfim, tentando todos aqui, do seu jeito, cobrar por um dos temas que eu acho que é mais importante. Quem dera fosse o único, nem vou dizer aqui dos demais, né? Nós mulheres, por exemplo, não temos ginecologista na cidade. Né? Só para dizer que esse tema tem centralidade junto com tantos outros, ou temos muito pouco para não ser incorreta. E eu, além de parabenizar, de me sentir muito contemplada na fala da doutora Inês, sei que a senhora própria, embora seja do partido, enfim, do prefeito, tem falado claramente das dificuldades de conversar, e hoje ter ido lá e tentar esse diálogo. E quero também ao vereador Dito Castro dizer que a sua frase parece despretensiosa, mas a cidade de Registro sabe o que o senhor quis dizer. Nós elegemos um prefeito, é esse prefeito que tem que tomar decisão. Não dá para a gente aceitar com naturalidade o poder paralelo, o poder oculto, a fatiação de poder nesse governo. Nós elegemos, quem elegeu, eu não votei, é claro, mas está eleito esse prefeito, é ele que tem que responder, seja a mim que não votei, seja quem votou, ele está eleito. Não pode fatiar o poder, não pode delegar a outros aquilo que é responsabilidade dele. Isso tem que ser dito com muita clareza. É o prefeito que tem que tomar a decisão. E essa questão do autismo é um problema nacional, cresceu demais os números, a gente sabe disso,
Mas aqui na nossa cidade tem que ter uma resposta, assim como tem que ter em todos os demais municípios. Eu não quero repetir, o nosso tempo aqui sempre é muito curto. Eu acho que a doutora Inês tocou em pontos que são fundamentais. Quer dizer, nós não estamos falando de grandes despesas, nós estamos falando de valores que são possíveis de serem bancados. Tem a alternativa via AMAR. Eu comecei a ler, não deu tempo, os relatórios de vocês, importantíssimo, porque é relato do cotidiano, da vida de cada pai, de cada mãe, de como está lutando para buscar esse atendimento, e me chama a atenção que todos os laudos aqui foram conseguidos através da AMAR. Então, tem estratégia que pode ser e deve ser de fortalecimento da AMAR, por exemplo, o que foi colocado aqui pelo vereador Fábio, do neuropediatra, mas eu quero, além dessa estratégia, destacar que tem coisas que são e que vocês estão relacionando, todas elas diz respeito ao município. Fono, psicólogo, o acompanhante na sala de aula, mais psicólogos, não é um psicólogo, não é uma fono, e a questão da humanização que foi colocada aqui. Todo atendimento de saúde, aliás, a política nacional de humanização, ela é um programa de governo, é uma estratégia, ela não depende só das pessoas serem humanizadas, ou serem educadas, ou serem cordiais. É uma determinação de uma política pública que chama humanização do serviço de saúde. Precisa atender isso, quer queira, quer não, todos os profissionais da rede. Então, além de não ter, o que nós ouvimos aqui no relato da Dariene também é o não acolher, o não ter empatia, o não respeitar. E a gente sabe a diversidade, né, que enfrentam as crianças desse espectro autista. Mas eu queria falar daquilo que não foi falado, concordando com o que já foi, apontando uma outra necessidade que creio fundamental, que é a questão do neuropediatra, que não dá para ser resolvido só no município, e que acho que a gente tem força, nós câmaras, tenho certeza que o nosso presidente pode nos liderar nisso, e também o prefeito no Codivar, que é exigir da Secretaria de Estado que contrate um neurocirurgião para a região do Vale do Ribeira. Olha o absurdo que nós estamos falando, uma região inteira não tem um neuropediatra. Eu falei neurocirurgião, obrigada pela correção. Neurocirurgião também, mas a fila é grande. Mas o neuropediatra, estou falando de não termos um neuropediatra. É fundamental. E quem está mais tempo na AMAR sabe que no governo passado e na direção do DRS passado foi combinado, ou seja, foi prometido que na hora que renovasse o contrato da OS, que administra o Hospital Regional de Registro, que teria o neuropediatra. Todo mundo esperava quando é que ia vencer. Abril desse ano. Venceu. E a gente acompanhando passo a passo. Cadê a publicação? Tal. Consta na obrigação? Não. O governo não cumpriu o que estava acordado. Não tem a obrigação do Hospital Regional de Registro de ter o neuropediatra. De fato, não é no Hospital de Registro que deveria ter, porque ali é de alta complexidade. Aonde deve ter é no AME, aonde deve ter é no ambulatório do Hospital Regional de Dr. Leopoldo Bevilacqua, ou no São João, enfim, precisa ter num desses 3 hospitais, que não são de alta complexidade, 3 serviços de saúde, que é do governo do Estado. Então, eu estou focando nessa questão, porque o do município já foi aqui dito, e eu acho que a gente deve, que por isso que eu disse à Dariene, que gostaria de apresentar essa proposta, que formalizemos aqui pela Câmara, nós, vocês pela AMAR, uma reivindicação ao Codivar e ao ao Consaúde. Pode ser o Codivar também, porque os prefeitos como prefeitos, o Consaúde enquanto prefeitos do espaço da saúde. Ao Consaúde e ao DRS, que façam um termo aditivo. Todo contrato pode mudar durante o contrato. Que faça um termo aditivo e preveja o neuropediatra urgentemente, porque não dá conta cada município ter o seu. Mesmo que a gente vá nessa alternativa com a AMAR, é muito pouco ainda. Né? Então, acho que pode ter, mas também deve ter regionalmente. E isso que eu gostaria de me colocar à disposição para acompanhar, pedir uma reunião no Consaúde,
se bem que quem tem mais força e legitimidade para isso, por isso me dirijo ao presidente, é o senhor, mas vamos fazer esse encaminhamento. Os vereadores têm espaço no Consaúde, a gente pode pedir, só para terminar a ideia, pedir anteriormente uma pauta e levar essa reivindicação. A gente pode trazer isso no grupo de vereadores que a gente tem da região toda, fazer um documento único, além daquilo que a Mar possa fazer. Eu acho que nós temos que ir para cima do DRS e para cima do Consaúde. Ao mesmo tempo que a Assembleia Legislativa conseguir uma audiência nossa junto ao secretário estadual de Saúde, porque é lá que define o contrato, não é a DRS aqui. DRS é só para ser um porta-voz, mas é na Secretaria de Estado que podem nos dar esse espaço. Quem me pediu a parte, acho que foi o vereador. Isso. Obrigado, Zé. É justamente sobre essa questão, que até vou convidar, né, vocês também, que amanhã tem uma audiência pública da Comissão de Saúde, no DRS, às 10 horas da manhã. E é muito importante, vereadora, a gente também estar lá, justamente porque é da Assembleia Legislativa, é do governo. Podemos pedir para a presidenta da Comissão de Saúde que leve essa reivindicação de pedir uma audiência lá com o secretário, porque não é a DRS que resolve nenhuma das questões que nós estamos aqui tratando, né? Perfeito, vereador. Queria, portanto, em relação ao autismo, deixar aqui não só o compromisso do nosso mandato, mas também essas propostas de encaminhamento. Tenho pouco tempo, quero pontuar aqui, piso nacional da enfermagem. Quero trazer aqui no nível de denúncia, porque é um desrespeito com aqueles que enfrentaram a pandemia, que é a equipe de enfermagem, que foi aplaudida em tudo quanto é lugar, e agora o dinheiro está desde o dia 21 na Secretaria de Estado da Saúde e não teve nenhum convênio, nenhum termo aditivo para repassar os 70 mil para os enfermeiros lá de Pariquera, para repassar os recursos aqui para os enfermeiros do São João, para repassar para os enfermeiros do AME, esses que são do Estado. Tão pouco ainda o município recebeu o repasse, que são duas formas, aqueles que são serviços ligados ao governo do Estado, não repassou, não fez convênio, e aqui no município, 2 problemas. Vereador, a UPA vai receber os enfermeiros da UPA só final de setembro. Por quê? Porque erraram o cálculo para mandar para a secretaria, para o ministério, e veio um valor de R$10 mil. É Marisa que está aí? Marisa, acho que está aí, que é enfermeira também da área. Quer dizer, na área da UPA, vejam bem, erraram os cálculos e agora me dirigindo... Dá um minuto para concluir. Tenho certeza que o secretário de Saúde, quando fosse assinar qualquer convênio, não ia assinar de qualquer jeito assim, mandar errado. Mas quando se trata de trabalhador e trabalhadora, quando se trata do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, foi mandado o cálculo errado para o Ministério, e aí o pessoal da UPA, aqueles que nós aplaudimos tantos aqui, vão receber só no final de setembro que vai ter correção. O valor que eles vão receber passa de R$30 mil, mandaram lá um cálculo que não chega a 10 mil só. Portanto, fiz aqui o registro, estou indignada, trazendo aqui, tentando ser porta-voz de uma indignação que é imensa, seja dos enfermeiros dos serviços do Estado, né, repetindo, só o Hospital de Pariquera 70 mil, e não foi feito o termo aditivo, os enfermeiros não estão recebendo, né, os técnicos, né, os auxiliares, e aqui na UPA, esse desastre, porque foi enviado o cálculo errado. Eu vou me inscrever posteriormente para falar aqui da questão da fila de espera, do trânsito na região do Agrochá e do transporte público. Eu penso que talvez, senhor presidente, ficasse mais dinâmico aqui, eu vou pedir pela liderança já e tratar. Pela liderança, a vereadora Sandra Kennedy. Tratar desses outros temas que a gente já caminha um pouquinho. Da mesma forma que o piso da enfermagem, que os governos, seja o município, precisa fazer um contrato com a UPA para passar aquele plus, aquele dinheiro a mais. Também o Estado precisa fazer um termo aditivo para passar o dinheiro da enfermagem. Da mesma forma, eu ocupo novamente a tribuna dessa casa para dizer que o governo do Estado ainda não assinou nenhum convênio para repassar o dinheiro, para diminuir as filas. Me dirigi a Marisa, porque sei que ela trabalha num desses serviços, as filas de quem espera por uma cirurgia, de quem espera por um exame, de quem espera por uma consulta de especialização. Os senhores, meus colegas, se lembram, eu vou me dirigir a quem está nos acompanhando, que talvez não tenha ouvido na última fala minha, o recurso foi repassado para o governo de São Paulo no dia 2 de junho. No dia 2 de junho,
a portaria define os valores. Desses valores de 130 milhões, 90 é para o governo do Estado. Aquele que foi para os municípios está andando. Liguei para Santa Marcelina, em São Paulo, o prefeito lá passando dinheiro para Santa Marcelina e esse programa de reduzir as filas de cirurgia andando. Campinas, Sorocaba, todos aqueles outros municípios que têm serviços que a gente chama de especializados, de atenção especializada. Na nossa região, todos os serviços são do Estado. Por isso que eu estou me dirigindo ao Estado para fazer a crítica e o apelo. Não veio dinheiro para fazer as cirurgias para o Hospital Regional de Registro. Não veio dinheiro para fazer cirurgias para o hospital, para o AME. Não veio para o São João e não veio para Pariquera, o Hospital de Pariquera. A diferença é que o São João e o Hospital de Pariquera começaram a fazer. Vocês podem talvez saber de algum parente que já fez a cirurgia por esse programa, que é um programa nacional. Quando eu digo que os recursos foram repassados pelo presidente Lula, pelo Ministério da Saúde para o governo do Estado, desde 2 de junho. E as pessoas continuam na fila esperando pela cirurgia. E se a gente não cumprir essa primeira fase, quer fazer as cirurgias, não vem a outra fase do programa, que é o exame, a tomografia, que é o ultrassom, que é tudo aquilo que a gente está esperando, e não vem a segunda fase, que é também a consulta. Eu digo aqui, quem não tem alguém que a gente conheça, que está esperando por uma consulta com um especialista. Os números são escandalosos. Só na oftalmologia são 10 mil. 5 mil de neurologia. E 3 mil de gastro, para falando os outros, os demais. Então, é muito sério. Por isso eu pedi ao presidente da Câmara, e repito aqui formalmente, queria pedir, se a mesa diretora não for dar esse encaminhamento, tem o direito de não acolher, que eu vou discutir com a comissão, vereador Vander e vereador Gerson, para que a gente faça, porque nós temos que levar para a Assembleia Legislativa, vereador e presidente, esse problema. A questão do pagamento do São João foi resolvida, um problema menos. Mas não adianta a gente vir aqui brigar com a diretora do DRS ou ir para a porta do Hospital Regional dizer por que vocês não fazem a cirurgia, o presidente, o Ministério da Saúde mandou. Não é aqui. O problema é lá na Secretaria em São Paulo, que eles precisam passar o dinheiro. Para passar o dinheiro, precisa assinar um documento que chama termo aditivo do contrato. Então, eu tenho falado com alguns deputados, alguns deles já sinalizaram. São outras regiões do Estado que está acontecendo isso também. Portanto, o senhor pode depois encaminhar como o senhor achar adequado, ou pela mesa diretora, ou pela comissão. Eu gostaria que a gente levasse para a Assembleia Legislativa. Vocês se lembram que a gente dependeu do Simão Pedro aqui na região? Aliás, acho que foi o único, não sei de outro, que denunciou lá atrás o atraso de mandar o plano. Nós já estamos atrasados, porque o plano de São Paulo foi mandado atrasado. Esse programa começou, gente, em março. Hoje eu recebi o relatório do Ministério da Saúde, doutora Inês. Muitos estados já fazendo em abril, fazendo em março, as cirurgias que nós nem começamos a fazer aqui ainda. Por isso a minha indignação e por isso a minha ênfase em tratar esse problema, porque a gente sabe a gravidade que é. Queria dizer que eu, junto com outros colegas, fomos acionados para ver a questão do acesso ao agrochá pelo SESI, SENAI, enfim, aquelas obras que foram feitas ali. Obras de sinalização, né? Sinalização de solo. Estive na Secretaria de Trânsito, o secretário me disse que o projeto não estava concluído, que a conclusão do projeto é tornar a faixa amarela todo o lado direito, sentido Instituto Federal, bairro. Faixa amarela, portanto, não estacionar. Portanto, eles avaliam que, com isso, o problema será resolvido, porque está extremamente perigoso ali. Todo mundo tem que queimar a faixa, no sentido de não ter possibilidade dos veículos passarem ali com segurança, porque os pais, enfim, os usuários das escolas, SESI e SENAI, estacionam do lado direito, ficou estreito o leito da rua, do asfalto, enfim, da avenida, para ser compartilhado com estacionamento e Permita uma parte, rolagem. vereadora. Pois não. Detalhe, esses dias à noite eu passei por lá, realmente está complicadíssimo. Eu vi uma reclamação de um motorista de ônibus, que quase ocasionou um acidente por conta disso. Porque você tem que comer a faixa, acaba entrando na pista contrária. Perfeito. O vídeo que eu recebi, assustei muito, estive lá, então vai ficar amarelo. Só que isso não resolve o problema, porque aonde vão estacionar quem usa a escola? Então, pedi uma reunião amanhã, estou indo no SESI, para ver se
ou o SESI vai abrir o estacionamento que eles têm, ou se a prefeitura vai cumprir aquilo que já tinha prometido, que é fazer um recuo ali embaixo do linhão, né? Na verdade, assim que recapearam, né? Mesmo antes de recapear, aquela fila vindo do Instituto Federal para Agrochá, ainda está difícil mesmo, né? Um caminhão e um ônibus ali não passam, né? Mas assim, o que eu acho o que deixa eu pessoalmente irritado é nós, lá na sua gestão, e nós estávamos no vereador, ceder para o SESI e Senai todo aquele espaço, eles não saber aproveitar, fazer um recuo com estacionamento mais amplo, né? Porque hoje a gente sabe que tem área de reserva ociosa nos fundos, né? E deixou aquele espaço ali, né? Eu acho que, pelo menos naquela pedaço ali que vai do Instituto Federal, né, do início ali até a bicicletaria, deveria sim ser amarelo, né? Não concordo com aquela faixa amarela que vem do Agrochá para cá, né? Que aí prejudica, inclusive, o pessoal ali do comércio ali. Mas esse pedaço daqui para lá tinha assim que ser, e que o SESI, como disse a senhora, se vire lá e faça um estacionamento para o pessoal deles. Porque não é justo a prefeitura asfaltar tudo aquilo ali para servir de estacionamento para o pessoal. Nada contra o pessoal, mas sim, o SESI e o Senai deveria aproveitar o espaço dele que tem lá para tirar o veículo ali. Perfeito. Porque ele sobra 1,5 metro para você estar passando ali. Né? Perfeito, tem que buscar uma saída. E a legislação permite no mínimo 3,5 metros. Sim. Inclusive, buscar, você tem aquela proposta e viabilizar de aquele, não vou chamar de recuo, mas aquele, esqueci o termo que a gente pode usar, mas seria o estacionamento embaixo do linhão, que seria uma alternativa. Senhores, nessa casa foi dito que nós devíamos confiar na palavra do secretário de Trânsito, e fomos votos vencidos quando gostaríamos que fosse previsto no repasso dos recursos de subsídio do transporte. E a gente tem tentado, passo a passo, conversar com o secretário de Transporte. Hoje, estive lá. Sabe o que a empresa respondeu para o estudante do Instituto Federal que veio aqui nessa casa dizer que não está dando conta de estudar porque tem que pagar 2 passagens e que depois de muito tempo ela descobriu que tinha integração. Opa, então tem integração, então eu consigo estudar no Instituto Federal. Andou 2 meses, hoje a resposta dia 23, quinta-feira passada, da empresa para a estudante foi, a estudante pergunta, por que eu não estou conseguindo pegar a integração em frente a Santa Helena? A empresa responde, porque não há mais integração para estudante. Olha o nível que nós estamos. Estive com o secretário, quero acreditar que ele não sabia, falou que não sabia, estou aqui publicamente dizendo, é claro que eu acredito, que vai tomar as providências a partir de amanhã, mas é passo a passo, item a item que a gente tem buscado. Eu termino a minha fala, estou falando já no tempo da liderança, portanto, não quero me estender mais ainda, mas não quero encerrar minha fala sem destacar, doutor Inês, 2 atividades da Procuradoria da Mulher, e me dirigindo até as mulheres que estão aqui, nossa luta também é para reduzir a violência contra a mulher, é para garantir que a gente seja respeitada nesse nível, fundamentalmente, né, de termos o direito, além da igualdade, de enfrentarmos a violência contra a mulher. Então, temos 2 atividades pela Procuradoria da Mulher, uma amanhã, nesta casa, que nós estamos terminando de discutir um projeto de lei que vai criar um observatório, ou seja, vai reunir todas as informações sobre violência contra a mulher. As informações que vêm da saúde, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do CRAM, dos diferentes espaços, infelizmente. Então, nós vamos criar uma lei que vai reunir essas informações para quê? Para que a gente defina políticas públicas mais certeiras, mais diretas, efetivas, não só para coibir a violência, como também para apoiar a mulher a sair de um relacionamento abusivo. Um minutinho, eu concluo, senhor presidente. Pode ser? Pode. Obrigada. Para sair de um relacionamento abusivo, que ela precisa ter autonomia econômica, enfim, amanhã temos uma reunião para construir o projeto de lei do Observatório de Violência contra as Mulheres. No dia 30, isso, depois de amanhã, nós temos uma atividade que a doutora Inês e eu construímos junto ao SENAC, vamos conversar com as mulheres, alunas do SENAC, com a participação da OAB, com a participação da Defensoria Pública, isto. E nós aqui, como procuradoras, vamos fazer uma roda de conversa sobre este tema.
Muito obrigada pela tolerância. Fazemos questão de fazer no mês de agosto, que é o Agosto Lilás, mas essa Procuradoria tem atuado durante todo o ano nesse tema, infelizmente, que é tão grande, tão grave. Muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Fábio Tatu. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento com uma boa noite à mesa, aos vereadores, assessores, técnicos, a todas as mães aqui, pais, familiares de autistas, que nós temos acompanhado e conversado com muitos, de forma individual, de forma coletiva. E eu acho que para tentar somar um pouco daquilo que já foi falado aqui pelas vereadoras que me antecederam, só fazer uma retrospectiva, Ana, as demais. Essa Câmara, acredito que nessas duas últimas legislaturas que eu pude estar presente, nunca se falou tanto de autismo quanto nunca se legislou a nível municipal, seguindo até referência para o Vale do Ribeira sobre autismo quanto aqui em Registro, desde da criação de projetos para trazer o tema, como o Dia Municipal do Autismo, como a questão da prioridade do atendimento, como a questão da isenção de IPTU, que a gente está esperando a regulamentação orçamentária para ver se a partir de 24 a gente consegue regulamentar isso. Todos esses projetos eu falo porque eu participei, não, ou como autor ou como coautor deles. Carteirinha municipal, que até antecedeu o CIPTEA, que hoje nós temos a CIPTEA, e nós já tínhamos aqui em Registro a carteirinha municipal, que é importante. Semana passada estive no CAPS, olhando a situação. Participamos ativamente dentro desse próprio processo que corre no Ministério Público, que é o que garante hoje, infelizmente, a iniciativa não é do Executivo. Se existe hoje um protocolo azul, é porque o Ministério Público obrigou a Prefeitura a fazer. E a gente sabe disso. E foi a partir disso. Tem uma outra situação que a gente espera faz um ano, presidente, que parece pouco, mas onde foi executado tem melhorado muito, que é uma lei aprovada aqui nesta Câmara, que fala sobre a obrigatoriedade da aplicação do questionário M-Chat nos primeiros meses de vida das crianças. O questionário M-Chat, o que é? É um questionário que pode trazer, antecipar, faz uma triagem do diagnóstico precoce. Isso, a gente fez um projeto, aprovou o projeto que hoje virou a Lei 2088, que está fazendo um ano agora, no mês de setembro, e até hoje não foi regulamentado, para que seja aplicado nas escolas, para que seja aplicado nas unidades básicas de saúde, como política institucional. E aí a gente falou aqui bastante sobre, né, doutor Ney, sobre a questão da saúde, que é vital, importantíssimo. Tenho a honra de correr atrás de recursos, por exemplo, 100 mil agora, que a AMAR vai contratar fonoaudiólogo e psicólogo, são emendas articuladas pelo nosso mandato, junto à deputada federal Tabata Amaral. Tem mais 50 mil do Caio França, tem 200 mil lá, que eu acho que é do Samuel Moreira. Então a gente tem buscado articular recursos para que isso seja feito, mas ainda tem muito mais, porque precisa de diagnóstico, precisa de terapia, mas também precisa de acompanhamento especializado na escola, e dá para resolver também com parceria. Quantas vezes, capitão, nós fomos lá na faculdade e a faculdade se colocou à disposição para colocar pedagogo, para colocar parcerias com a policlínica também no acompanhamento escolar. Então, assim, o que a gente tem falado aqui, chega a ficar até sem voz de tanto falar, é sobre realmente, não é só cumprir aquilo que é colocado na justiça,
Não é só cumprir determinação judicial, é ter um olhar diferenciado. Sabe? Uma das coisas, doutor Inês, que o prefeito sempre faz questão de falar é que ele é psicólogo, que a primeira formação dele é psicologia. E assim, ele deve ter então a total noção do que é esse diagnóstico precoce, essa terapia, esse acompanhamento escolar para essas crianças, para essas famílias. Então, assim, reforçando o convite do dia 14 para essa audiência pública, mas amanhã também já está encaminhado como pauta, junto a Bruna Furlan, deputada Bruna Furlan, doutor Inês, nessa audiência, para que em algum momento, nessa audiência, a gente consiga colocar a pauta do neuropediatra. Esse ofício de neuropediatra, ele já passou na mão, ofícios, né? Do governador Geraldo Alckmin, do governador Márcio França, do governador Dória, do governador Rodrigo Garcia e do governador Tarcísio. Então, assim, todos esses encaminhamentos, eles foram feitos. Hoje, já vou te dar. Hoje, doutor Inês, o que a diretora de planejamento da DRS nos falou? A DRS tem total noção disso e total interesse. Tem duas conversas em aberto. Uma com o Consaúde, para ver se faz a contratação do neuropediatra ou para atender lá em Pariquera, num ambiente, a gente fala muito em ambiência, né? Porque uma das sugestões seria colocar no CAR. Agora imagina uma mãe com um autista naquele ninho de formigueiro que é o CAR de manhã. A criança não vai nem conseguir passar na consulta. Então, uma sugestão seria levar para Pariquera Sul e montar ali um ambulatório específico, neuropediatra. E a outra possibilidade é o próprio São João montar esse ambulatório e também vender esse serviço e o Estado pagar. Então, existe uma tratativa em andamento. O que a gente precisa de pressa, de prazo. Então, assim, só para responder, que eu acho que a gente deu algumas respostas de maneira solta. Então, eu acho que a curto prazo, que a mãe perguntou, na minha opinião, convênio com a AMAR, convênio com a policlínica, com a faculdade, para que a gente pudesse ter tanto terapia quanto acompanhamento escolar, né? O prefeito consegue fazer isso, tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali. Eu acredito que isso não custaria nem 50 mil por mês. E a médio e longo prazo, que é o sonho... Permita uma parte? Antes, espera lá, deixa eu só terminar aqui, antes eu vou dar a parte para a doutora Inês, só para não perder a hora. E a médio e longo prazo, o centro especializado, o centro de referência em autismo e a clínica escola, que é o sonho de todas as mães e família. Doutora Inês. Rapidamente, para não tomar muito seu tempo, eu acho que nós temos que ser realistas. A questão do neuropediatra, pelo número de especialistas que nós temos no nosso país, e cada vez está diminuindo, infelizmente, não só na neuro, mas em outras especialidades, eu acho que é quase impossível a gente ter a contratação de um neuro para vir aqui. Então, eu acho que é muito mais viável, e eu acho que, pela lógica, a gente deveria lutar por isso, para que se faça um convênio com a AMAR, ou com o Hospital São João, qualquer uma que seja, para trazer o neuropediatra de tempo em tempo para aquele número X de pacientes já devidamente selecionados para fechar o diagnóstico. Eu acho que essa é a lógica, E realmente teria que estar num ambiente adequado. O convênio com a faculdade também é outra realidade muito próxima de nós, curto prazo. Então, tudo isso dá para fechar rapidamente, dependendo da vontade realmente do prefeito. Tá? Eu acho que é realista, proposta realista. Isso é curtíssimo prazo. Por que é curtíssimo prazo? Nenhum desses precisa nem fazer um novo convênio. A AMAR tem convênio com o município e a Policlínica, a faculdade, tem convênio com o município. Aditamentos de contrato, incluindo serviços, são feitos a todo momento. Quer falar, Ditupá? Doutor Inês falou mais ou menos o que eu ia falar, mas assim, então... infelizmente, desculpe o vereador Aquino,
Então, falta boa vontade da prefeitura de estar fazendo isso em curto prazo. Porque eu acho que o dinheiro dinheiro eu tenho. Eu acho que o que falta é planejamento e boa vontade. Sabe, Dito, o que eu fico pensando às vezes é que fica num embate. Parece que aquilo que sai de sugestão daqui não vai fazer lá porque não saiu de lá. E a pior coisa que a gente tem é quando a gente quer pegar aquilo como meu e nada que o outro propor dá certo. O outro pode propor a melhor coisa, mas se não partiu de mim, eu vou fazer de tudo para que não dê certo. E isso na política tem muito, que é um absurdo. É um absurdo quando muitas vezes o resultado final, só para concluir, o resultado final todo mundo vai ganhar. Tá? Então eu acho que dá para fazer, e se o prefeito quiser, dá para fazer a partir de amanhã, se ele quiser, mas ele tem que querer. Só para fechar aqui, nos segundos que me restam, eu só quero aqui dizer uma coisa, o piso da enfermagem. Eu tenho acompanhado isso diariamente, porque eu sou da enfermagem. Então, assim, sabe, eu não quero corrigir aqui, Sandra, mas eu tenho contato diário com todos. A técnica acabou de me ligar da Secretaria de Saúde, ela disse que ela não errou, o erro foi do Ministério da Saúde. Quem fez todos os cálculos foi a técnica da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. Ela disse que explicou isso hoje, inclusive, que o erro não foi... Inclusive, o que ela me disse? Se nós estivéssemos errados, por que o Ministério ia reabrir prazo para incluir novas informações que eles mesmos não passaram para nós? Então, o que é ruim? Fábio, você tem toda a razão, e eu disse isso para a equipe. A equipe não tem autonomia, é difícil de pegar o telefone, tirar dúvida no Ministério, tirar dúvida no COSEMES. Por isso que eu disse aqui, a responsabilidade é do gestor, eu não disse da equipe. A equipe fez o que pode fazer. Não errou, não. A equipe não errou, não. É porque quando a gente fala aqui, as equipes, elas se sentem, então assim, tanto a equipe da gestão, da diretoria da UPA, quanto a equipe da Secretaria de Saúde, o que dá a impressão? Porque os funcionários vão cobrar lá, ó, não estão pagando nós porque erraram a conta. Então, assim, a gente está acompanhando, inclusive, tem uma coisa que já poderia ter vindo para cá, que é o projeto de lei. O próprio diretor jurídico disse que já revisou, doutor Inês, e está na mão do prefeito. Manda para cá o projeto, assume esse compromisso, Aquino, que vai pagar. Pede para o prefeito, assina lá, prefeito, manda para a Câmara, vamos passar aqui, pelo menos para os profissionais de enfermagem ter a noção, ó, a prefeitura está cumprindo. Agora só falta ajustar o repasse, e o repasse vai vir retroativo a maio. Precisa acertar isso aí. É tudo, muitas vezes está faltando boa vontade de resolver. Não importa quem vai resolver. Vamos resolver junto. Se precisar ajudar, se precisar da ajuda da Sandra para falar com o Ministério, pede ajuda para a Sandra. Se precisar da ajuda de alguém aqui para ir falar com algum contato que precisa lá em Brasília, no Estado, quem for, vamos resolver. Dá para resolver a situação do pessoal do autismo, dá para resolver a situação do pessoal da enfermagem. Pô, agora a gente vai ficar brigando? Quem vai resolver, quem não vai? Vamos resolver. O pessoal sempre fala que eu venho aqui só para bater na questão da gestão. Agora eu queria resolver. E quem quiser se resolver, vamos tentar resolver, mas não está querendo, aqui, ô Chavico. Parece que não está querendo. Se quiser resolver, dá certo. Não dá para deixar para resolver só em 2024, não. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. O novo vereador Beto. Com a palavra, excelentíssimo vereador Beto. Boa noite, senhor presidente, na qual cumprimento a mesa, a todos o público presente, mais uma vez, e aqueles que nos assistem também pelo Facebook da Câmara, aos técnicos da casa, assessores aqui presentes também. Quero direcionar a minha fala nesta noite, senhor presidente, também a presença do Djalma, mais uma vez, sempre presente aqui na sessão ordinária da Câmara Municipal. Essa casa é da população. É um prazer sempre tê-los aqui, e quando, principalmente representando uma pauta tão importante como a Dariene Jaqueline Rodrigues utilizou da tribuna para falar de um assunto pertinente e que é uma situação que precisa ser dado a maior atenção possível.
E eu quero aqui me solidarizar com as mães que estão aqui, com seus filhos, gritando por um auxílio, gritando por um socorro, que também é direito. Dariene Jaqueline Rodrigues, que falou, quero me solidarizar também com a Rita, a mãe da Alice, que são pessoas importantes que estão aqui pedindo seu espaço para reivindicar também, que sejam vistos como pessoas que têm e precisam desse auxílio. A Caroline, mãe do Heitor, a Aline, mãe do Davi Yuri, a Elaine Cabral, mãe da Natiele, e também a Vânia Cristina Valentim, mãe do Arthur, Jorge Valentim Miyamoto, Cristiliene, mãe do Lucas Gabriel Félix Antunes, Yara, mãe de Lorena Rafaela Vasconcelos, Ariane, mãe do Davi Luca, Marisa Paula, mãe de 3 autistas. E eu quero parar aqui um pouquinho. Será que é fácil para uma mãe? Não é. Agora, o que a gente precisa, todos nós falamos, mas o que precisa é sair da fala e do papel a uma conclusão. Porque nós temos visto, conforme falou o doutor Inês, tem crescido assustadoramente. Tá, cresceu, mas e aí? O que será feito? Tem que haver todo um respaldo. Os autistas também precisam frequentar uma sala de aula, precisa ter cuidador, precisa ter pessoas preparadas para conduzir isso também. A situação não pode ficar só com a família. Como disse aqui os que me antecederam, tem que haver também uma vontade do prefeito em querer agir, em querer solucionar o problema. A família também precisa ter vida. A responsabilidade não pode ficar somente com eles, sem resultados, porque eles vão de um lado para o outro e não têm respostas. Vieram aqui como quem está gritando, dizendo, nos ajude. Também a Fabiane Elis, mãe de Arthur Benício. São esses nomes, e eu quero aqui repetir a fala, me solidarizar com cada uma dessas mães que precisam deste auxílio. E nós precisamos, líder do governo, realmente de um posicionamento. É como diz, somos limitados aqui, mas a caneta está na mão do prefeito. É ele que vai dar as diretrizes, o que fazer, para que seja sanado este que é um problema visto hoje, que tem solução, mas basta a empatia, porque nós vemos aqui, falamos, alguns têm isso na família, mas a gente tem que entender uma coisa, eu preciso me colocar no lugar, ter o mesmo sentimento, a mesma dor, se colocar no lugar da pessoa. Quando a gente faz isso, a gente começa a ver de maneira diferente. Pois não. Não, a parte, vereador, que ia atrapalhar seu tempo, também tenho um neto que tem autismo, né? E é um caso de prioridade, né? Tem que priorizar, porque as mães, elas vão conviver, né? Com um trabalho imenso, com amor, um carinho muito grande em toda a sua vida, né? Em toda a sua vida, e precisa dar um atendimento especializado para essas crianças. Então, a informação que eu tenho é que, no momento, porque a região toda não tem o neuropediatra, né? A região toda. Então, esse é o conhecimento de suas excelências, todos já sabem disso. Então, o Ministério da Saúde vai liberar, está aguardando a liberação, o município está aguardando a liberação, para o ano que vem, o Centro Especializado em Reabilitação, que vai ser lá na antiga, a DPM,
tá? Lá naquele salão da DPM. A saúde não tem recurso para fazer convênio agora na contratação do médico especializado, neuropediatra. Não tem. Então, eles estão aguardando a liberação para no ano que vem começar a fazer um trabalho, sinal que as reivindicações da mãe já estão surtindo, né, o efeito. Obrigado, vereador. Beto, meio 30 segundos. Por favor. Cajati paga o neuropediatra para fazer o atendimento que a gente está falando para fazer. Pacote de consultas mensais. É impossível que o registro não tenha 10 mil reais por mês para fazer um pacote de consultas. Impossível. Vereador, Sua Excelência sabe... perdão, vereador. Posso concluir aqui? Sua Excelência sabe que Cajati, o recurso é muito maior do que registro e uma cidade muito menor. Muito menor. Então, nós estamos falando de Cajati, né? O que eu recebo do governo, a informação é que não tem o recurso, tá? Não tem. Se tivesse, era feito o convênio imediatamente. Obrigado, vereador. Olha, Aquino, é interessante falar, pegar essa carona no que o vereador Fábio Tatu falou, de 250 por cada consulta. Isso desafogaria totalmente. 10 mil reais. Mais 40 pessoas. Já ajuda. É melhor do que o negócio não andar, Aquino. Se 40 pessoas são atendidas, já é um início. É preciso dar um pontapé. Eu estava vendo agora aqui, existe hoje neuropediatra no Brasil 40 mil profissionais e mal distribuído. Ou seja, aonde vai arrebentar? Vai arrebentar na família. A família que procura, volto a dizer, vai de um lado para o outro e não tem a devida assistência. E agora? Vai ficar nessa situação? Eu acho que nós devemos olhar com mais amor para isso. O que falta muitas vezes é a empatia e o amor ao próximo. Então, fica aqui essa fala, que a gente possa tomar uma posição e que realmente dessa posição saia pelo menos um pontapé inicial para que as coisas amenizem. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador, capitão Renato. Com a palavra, excelentíssimo vereador capitão Renato. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Só me arrumar com os fios aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Eu vou falar um pouquinho também, creio que é um assunto que já foi muito debatido hoje aqui, mas não tem como ser diferente, né? A dona Dariene, uma mãe que veio aqui mostrar as suas angústias, né? Deixar público o que ela passa. Eu confesso que antes, ainda como policial militar, eu não tinha contato, né, com a luta que as mães enfrentam. Mas nos meus últimos meses como policial, tivemos um garotinho, né, diagnosticado com autismo, e que na formatura do ProERD ele não conseguiu ficar, porque muito barulho e tudo mais, né? Ele foi o meu primeiro contato assim com um caso que tivemos que fazer algo, né? Como ele não conseguiu ficar na formatura, fizemos uma formatura só para ele lá no batalhão, né? Foi quando eu comecei a conhecer. Entrei como vereador e desde o início eu tive muito contato com a Mar. Então hoje eu falo que o que eu sei sobre a causa, eu aprendi com a Mar, né? Aprendi também trabalhando muito com o vereador Fábio Tatu, que já vem nessa pauta há alguns anos, inclusive. E nos nossos primeiros meses, como vereador, fomos conhecer a PAI de Cajati. Então aqui não dá para fazer. Como é feito na PAI de Cajati?
O que nós aprendemos lá, né, Tatu? Lá tem uma equipe multidisciplinar que vai atender aquela criança, vai fazer todos os relatórios necessários, vai ter o relatório da fisioterapeuta, vai ter o relatório da TO, vai ter o relatório da fono, vai ter o relatório da nutricionista, todo mundo vai ter o relatório sobre aquela criança. O neuropediatra ele vem uma vez por mês e ele já vem com todos aqueles relatórios. Ele vai fazer a consulta da criança com a equipe multidisciplinar mostrando o quadro daquela criança. Então ele vai poder dar um diagnóstico preciso. E a PAI de Cajati consegue fazer isso. Hoje nós temos o CAPS de registro com uma equipe multidisciplinar. Mas, infelizmente, eu entendo. Pelo rosto dos senhores, eu entendo. Mas eles também estão sobrecarregados. A gente precisa mudar isso aí. A gente precisa dar condições para que o atendimento seja bom. Escutei aqui, antes da nossa sessão, escutei relatos aqui que doem de ouvir. Mas eu sei o quanto o CAPS está sobrecarregado também. Uma das lutas que foi dessa casa, a mãe perguntou aqui, né, sobre os vereadores, o que os vereadores podem fazer, né? Uma das lutas nossas foi para mudar o dia que os autistas eram atendidos no CAPS. Porque se misturavam coisas que não dá para misturar, né? Os dependentes de álcool, de drogas, estavam lá para ser atendidos no mesmo dia. Brigamos, mudou os dias e hoje mudou até a instalação física, né? Isso foi um avanço, mas a equipe ainda está muito pequena. A equipe tem que melhorar. A gente tem que copiar o que é bom. E eu falo, o modelo de Cajati é um modelo bom. Vamos contratar um neuropediatra? Vamos contratar um neuropediatra. Mas ele vai vir com o papel das outras frentes aí, feito já aqui no. A gente vai ter essa criança passando pelo nutricionista, a gente vai ter essa criança passando pelo nutricionista, pela fono, pela TO, pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo, todo mundo com relatório feito. Esse médico ele vem só para fechar o diagnóstico. Se ele precisar de mais alguma coisa, ele vai fazer. É o que é feito lá em Cajati. Então dá para fazer. Dá para fazer e não vai custar muito para o município. E mais do que isso, mais uma vez respondendo a Dariene, o que nós fizemos também já, né, é um pequeno avanço, mas é o que, como vereador, nós conseguimos, por enquanto. Queremos mais, mas é o que nós conseguimos. O trabalho com a faculdade, a policlínica da faculdade, é o melhor possível? Não, nós queremos um tratamento completo para as crianças. Mas muitas mães que não tinham fono, muitas mães que não tinham a nutricionista para o filho, não tinha fisioterapia, não tinha nada, hoje tem na faculdade. E qual que é a nossa ideia com a faculdade? Além do tratamento hoje, é formar profissionais que estão habilitados a trabalhar com o autista. O que nós não temos, né? Se você procurar é difícil de achar. Temos algumas clínicas especializadas, mas são poucas aqui no Vale do Ribeira, né? Então nós queremos formar aqueles profissionais que vão saber trabalhar. Então são duas coisas que estamos trabalhando na faculdade para melhorar o lá na frente. Isso seria a longo prazo. A curto prazo, aquelas mães tendo o atendimento para os filhos. O SER 4. O SER 4 será a curto prazo, né? Assim que feito, eu não sei se vocês sabem o que é o SER 4. O SER 4, ele vai ser um centro de reabilitação que ele vai atender todo o Vale do Ribeira. E no SER 4 a gente vai ter o neuropediatra infantil, vai ter todas as especialidades lá dentro. Que aí sim, para ter um tratamento completo para aqueles que tanto precisam. Então a gente vai caminhando. É que bater o martelo final de falar, vamos contratar uma equipe multidisciplinar para fazer todo esse trabalho e um neuropediatra para vir e fechar o diagnóstico. Isso só o prefeito pode fazer. E pode ter certeza que a gente vem cobrando há muito tempo. A gente vem pedindo, a gente vem fazendo tudo o que tem que fazer para que isso saia do papel. Infelizmente não saiu. Mas assim, é uma luta que a gente não vai desistir. A gente vai continuar. Para todas essas mães, eu ia fazer a mesma coisa que o vereador Beto fez. Eu ia falar o nome de cada uma que está aqui. Eu vou dizer que eu vou ler isso aqui com muito carinho, como eu sempre fiz.
E a gente vai comprar essa briga mais ainda do que a gente tem comprado nesses 3 anos de vereador. É uma das nossas lutas e a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer essa batalha, tá bom? Então, saiba que eu estou à disposição, saiba que essa casa está à disposição. Você pode vir aqui sempre que quiser, sempre que precisar, e eu vou correr atrás de todos os problemas para tentar resolver. Tem coisa que está fora do nosso alcance, mas a gente faz o que dá. Só para você ter uma ideia, uma das leis minhas aprovadas aqui nessa casa foi exatamente, ela nasceu de uma conversa com uma mãe, com uma criança que tem o diagnóstico de autismo. Ela falava para mim, capitão, toda noite, dá umas 8 horas da noite, passa uma moto fazendo barulho na minha rua e acaba com a noite do meu filho. Ele fica agitado, ele não dorme mais, acaba com a noite do meu filho. E aí nós fizemos uma lei contra o barulho aqui em Registro, uma lei do silêncio. Essa lei foi aprovada, ela precisa de uma regulamentação na prefeitura e está lá há mais de 2 anos parada sem essa regulamentação. Mas foi feito pensando em uma mãe que me procurou para falar de um problema. Então os problemas eles são sempre muito bem-vindos, porque em cima dos problemas nós podemos trabalhar para uma solução. Então saiba que o meu gabinete vai estar sempre de portas abertas para todo mundo que precisar, só me procurar aqui, tá bom? Obrigado, uma boa noite. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Dito Castro. Presente. Vereador Chiquinho do Serrote. Presente. Vereador Gerson Teixeira. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereadora doutora Inês. Presente. Vereador Beto. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador Professor Aquino. Presente. Vereador Capitão Renato. Presente. Vereadora Sandra Kennedy. Presente. Vereador Vander Lopes. Presente. Vereador Chavico. Pronto. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Tá brabo. Sim, é pedir. Pedido de requerimento. Plenária soberana. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu solicito a sua excelência que coloque em pauta projeto de lei 2020-2022, dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da outras providências. Tem assinatura dos vereadores. Coloco em discussão o pedido verbal do vereador Aquino de colocar na ordem do dia o projeto de lei 2020-2022, um regime de urgência especial. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia o projeto 2020. Pode começar. Projeto de Lei 2064/2023 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação e da outras providências de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2064/2023. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto 2020-2022 substitutivo dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da outras providências, com proposta substitutiva, com parecer favorável das comissões, com requerimento de urgência especial.
Coloco em discussão projeto 2020/2022. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Chavico. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, é um pequeno avanço, mas para nós é de grande valia. Quero, nesse momento, agradecer muito a Sua Excelência, senhor prefeito municipal, de enviar a essa casa esse projeto. E quero dizer, se aprovado for, acredito que sim, agradecer também essa casa, porque até que enfim, nunca é tarde. Reconhecimento não tem valor, não tem preço. Mas confesso, senhor presidente e nobre vereador, que ainda está longe, muito longe, daquilo que nós merecemos e queremos. Mas é um passo muito importante, onde nós vamos ter, junto ao Executivo Municipal, uma coordenadoria de igualdade racial. Recentemente, até brinquei aqui essa casa, quando a gente estava numa lanchonete dessa cidade, onde nós pedimos algum refrigerante, algum café, e eu pedi um salgado. E dentro da vitrina, senhor presidente, nobre vereador, tinha lá uma meia dúzia de salgado, mas tinha um machucado. E a pessoa que foi me servir foi justamente naquele machucado para me dar. Com certeza querendo alguma resposta, alguma reação da minha parte. Eu não dou valor a esse tipo de coisa. Por que eu não dou valor? O mesmo direito que dão a qualquer um branco ou amarelo que dê para mim. Eu posso chegar atrasado, mas que eu vou chegar, eu vou. Por isso que eu falo, está muito longe daquilo que nós queremos e merecemos. Mas é um passo. O pontapé inicial, digamos assim, que já foi dado. Eu fico feliz porque a gente vê o avanço. É um projeto muito bom. E o projeto vai se melhorando, vai se aperfeiçoando. E com certeza os senhores vereadores estarão, se preciso for, melhorando e mais esse projeto, para que nós possamos, quem sabe um dia, chegar naquela patamar que nós tanto almejamos. Sofrer, a gente sofre, eu sofro, mas não dou nem bola. Perde tempo, quem perde tempo comigo perde tempo. Não dou bola para esse tipo de coisa. Porque agora, esse vereador que vos fala, até que não. Mas quando, nos anos 90, que eu cheguei a essa casa, a gente era meio que olhado meio dos avessos, né? Mas como eu tive sempre essa liberdade de defender aquilo que eu penso e falar o que eu sinto, os povos, eu sou isso, toda a vida sou isso. Não sou mais nem menos. Mas que a gente, professor Djalma, a gente sofre isso na pele, sofre. Eu tenho uma filha que em determinado ano era o funcionário da promotoria, do OAB, quando um dia, ou então, o presidente da OAB dispensou porque estava para evitar, do OAB, para evitar gasto. 2 dias depois estava uma outra lá. A gente sabe muito bem o quanto nós sofremos. Eu, aqui nessa casa, eu não recebi
mas até pedi para falar com outros vereadores, algum grupo da faculdade que queriam uma história que falasse um pouco da nossa classe. Falei, menino do céu, a história nós diz que negro só sabe bater pandeiro, e eu não sei bater pandeiro, brigar, eu não sei brigar, e jogar bola, aí eu sei. Eu não sei a minha história eu não conheço. Porque comecei a conhecer, era sofrer 2 vezes. Então eu desisti. Se perguntarem para mim do que é o negro, a gente vê no dia a dia o sofrimento que passa, a gente sabe. Mas a história verdadeira eu evito até de ver, porque é sofrer 2 vezes. Mas parabenizo, levo nosso abraço ao professor Djalma, ao prefeito, e se Deus quiser, se a casa vai aprovar, com certeza, eu quero dar um abraço em todos os senhores vereadores por isso. Porque é um ganho, é um passo. Pouco, sim, claro que é pouco. Queremos mais. Mas aos poucos a gente vai. Aos pouquinhos nós vamos. Tenho dito e muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Moção de aplauso 4823, de autoria da senhora vereadora doutora Inês. A todos os atletas registrenses que participaram do 25º Jogos da Melhor Idade da 8ª Região de Sorocaba, realizados entre os dias 8 e 16 de agosto de 2023, nas modalidades de atletismo, damas, natação, tênis de mesa, vôlei adaptado e xadrez. Coloco em discussão moção de aplauso número 48/2023. Com a palavra, excelentíssima vereadora doutora Inês. Gostaria de apresentar aqui os nomes dos atletas que participaram dessa atividade na região de Sorocaba, organizada pela diretoria de esportes, senhor Carlos Shimabukuro, a quem eu cumprimento também. 25º Jogos da Melhor Idade. Maria da Conceição Nascimento foi medalha de ouro de natação, nada de costas 50 metros, e medalha de ouro natação nado livre 50 metros, na categoria de 65 a 69 anos. Senhor Ryoichi Noguchi, na categoria de 85 a 89 anos. Veja, medalha de ouro na corrida 500 metros e medalha de ouro no arremesso de peso 3 quilos. Senhora Elisa Ushida Nakazawa, categoria A, 60 a 64 anos, medalha de bronze, natação, nado livre, 50 metros. Senhor Takeshi Fuji, 70 a 79 anos, medalha de prata no tênis. Senhor Newton Hirota, prefeito, medalha de prata no xadrez. Senhor Kazutoshi Yamamaru, de 70 a 74 anos, categoria, medalha de prata no arremesso de peso. E a senhora Neuza Setsuko Nishio Kubori, na categoria de 60 a 64 anos, medalha de bronze no arremesso de peso. Então, foi realmente uma vitória, parabenizo pelo entusiasmo dessas pessoas, já na melhor idade, e se preparando e defendendo as cores do nosso município nessas modalidades. Então, parabéns e peço apoio aí dos vereadores para esses atletas. Continue em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficício conforme requerido. Moção de aplauso número 4923,
nas pessoas dos ilustríssimos senhores doutora Ivanise Ribeiro Moraes, doutor Jorge Eduardo Cardoso Moraes e doutor Renato Cardoso Moraes, por representar os demais companheiros pela passagem do Dia dos Advogados, ocorrido no último dia 11 de agosto, que foi comemorado o Dia dos Advogados em todo o Brasil. Coloco em discussão moção número 49/2023. Olá, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Chavico. Quero aqui corrigir na minha fala anterior, onde não complementei o nosso amigo Pedro Acumi, em nome de quem gostaria naquele momento de cumprimentar todos que estavam aí. E falar da moção, senhor presidente, para mim, citar nome é difícil, porque nós vivemos e convivemos com, se não é o maior, mas um dos melhores advogados aqui dessa casa, doutor Hans. Mas quero parabenizar também, nesse momento, o meu assessor, o Anderson, pela feliz escolha desses nomes, em querer parabenizar pelo seu dia, né? Essa moção é uma moção tipo reconhecimento, pelo relevante trabalho que esses profissionais fazem no nosso município. A doutora Ivanise Ribeiro Moraes, eu acho que é a família Moraes, doutor Jorge Eduardo Cardoso Moraes e doutor Renato Cardoso Moraes. Diretamente eu tenho muito contato com o doutor Renato, todos eles, mas constante com o doutor Renato Cardoso Moraes. E ali a gente vê a forma como eles recebem as pessoas. É muito relevante a gente falar e deixar gravado nos anais dessa casa, porque existem profissionais e profissionais em todo o segmento da sociedade. E esses advogados recebem com tanto carinho, para começar, desde a sua secretaria ali, com tanto carinho, com tanto amor, que a gente fica abismado, porque não é acostumado sempre ver esse tipo de atendimento. Quando a gente precisa de um profissional dessa natureza, às vezes as pessoas, não são todos, é claro, não vou generalizar, mas tem muitos que pensam que está fazendo um favor. Mesmo cobrando, pensa que está fazendo um favor. Tivemos muitos bons advogados aqui que nos deixaram, inclusive o sogro de Vossa Excelência, né? Doutor Faria, meu Deus, doutor Alzira, são advogados que não eram advogados, eram um pai. Doutor Gilberto, vereador dessa casa. Então a gente listava nome, vamos listar nome aqui de advogado o resto da noite. Mas eu estou muito feliz, parabenizo o Anderson pela escolha desses 3 profissionais, que realmente a gente vivenciou a forma como eles trabalham, né? Sempre com amor, com carinho, dando risada, né? Então, é merecido. Eu peço aí o apoio dessa casa para que nós aprovamos essa moção. Tenho dito, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Nobre vereador Fábio Tatu. A palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Quero usar esse tempo aqui só para destacar que um projeto, a gente sempre destaca algumas iniciativas aqui, e essa semana a gente soube do destaque de um projeto chamado Solidariedade em Fios. Esse é um projeto bem bacana que começou lá em 2017, é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que aqui no Vale do Ribeira foi abraçado pelo município de Pariquera Sul e pelo município de Iguape. É uma parceria
do Fundo Social de Pariquera e de Iguape, uma parceria do Rotary Club, a Rádio 99, e eles estão aí, é aquela questão de confecção capilar para pacientes oncológicos. Então teve um destaque aí, inclusive na rádio, senhor presidente. O doutor Cristiano sempre abre espaço aí para esses projetos, essas iniciativas. Abriu destaque, teve lá o Emerson, nosso amigo Emerson, que hoje é presidente do Rotary. Teve o Rildo, que é superintendente do Consaúde, que ele foi juntamente com a fisioterapeuta Erli e a Priscila, que é diretora de Relações Institucionais, representando o setor de oncologia. Teve a Ilza, também a minha amiga pessoal, primeira-dama de Pariquera Sul. Então é muito bacana esse projeto. Eu queria deixar uma sugestão aqui, presidente, para que a gente possa convidar eles para vir explicar aqui e, quem sabe, inclusive, o município de Registro aderir, porque eles sempre precisam de doadores de cabelo mesmo. Eu preciso também, né? Eles precisam de doação de cabelo para confecção. A Oncovale aqui, ela recebe muitas vezes essas próteses. Eu já fiz uma visita à Oncovale, algumas visitas, e eu vi e como é bacana e melhora a autoestima e a qualidade de vida das pessoas. Uma das coisas que afeta principalmente as mulheres é essa parte da perda, né, do cabelo. E como esse projeto ele traz essa questão de autoestima e qualidade de vida. Então, parabéns a todos os que estão aí nesse projeto de solidariedade mesmo com o paciente oncológico. E queria deixar aí a sugestão para convidar, para usar a tribuna, inclusive, para explicar e, quem sabe, aí ter uma adesão maior, e a Câmara sendo pioneira, ajudando na divulgação desse projeto, ajudando na captação de doação. Quem sabe aí a gente faz esse pioneirismo aí como município de Registro. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Antes de encerrar a sessão, tem aqui um pedido de 1 minuto de silêncio do vereador Fábio Tatu. Requerimento de 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, requeiro à mesa pedido de 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor Joviano Ferreira Gandra, ocorrido na data de 27/8/2023. Plenário, vereador Daniel das Neves, 28 de agosto de 2023. Assina o presente requerimento o vereador Fábio Tatu. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 31 de agosto de 2023, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 4 de setembro de 2023, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 21 horas encerramos a presente sessão.